Bom, não tem ninguém primeira vez, né? A gente pode...
Krishna Krishna Hare
Bom, gente, tudo bem então com vocês? Bom dia. Boa tarde já, né? Então nós vamos ler o segundo verso, Bhagavad Gita, que trata sobre o tema de hoje, né? Sobre a nossa querida mente. A nossa mente é nossa amiga ou é nossa inimiga? Hã? Então, eu queria aqui um verso da Bhagavad Gita para a gente falar um pouco sobre esse tema. Mas deixe antes eu oferecer reverências a Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, no verso do capítulo 6, esse capítulo Krishna trata da Dhyana Yoga, que é a yoga da meditação, e
na Bhagavad Gita, Hare Krishna, Guru, Jai Guru, Seva Swarupa. Então, o verso número 5, da Bhagavad Gita, eu vou ler sozinho. Udharet Atmanatmanam Natmanam Avashadayet Atmaiva hi Atmano Bandhu Atmaiva ripu Atmanaha. Então, Prabhupada traduz palavra por palavra da seguinte maneira: Udharet deve-se libertar. Atmana, pela mente. Atmanam, a alma condicionada. Na, nunca. Atmanam, a alma condicionada. Avashadayet, colocar em degradação. Atma, a mente. Eva, de certo. Ri, mesmo. Atmanaha, da alma condicionada. Bandhu, amiga. Atma, mente. Eva, de certo. Ripuhu, inimiga. Atmanaha, da alma condicionada. Então vamos ler aqui a tradução literal do verso e também o significado, a explicação que foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Com a ajuda de sua mente, a pessoa deve libertar-se e não degradar-se. A mente é a amiga da alma condicionada e sua inimiga também. Vamos repetir? Com a ajuda de sua mente. Com a ajuda de sua mente. A pessoa deve libertar-se. A pessoa deve libertar-se. E não degradar-se. E não degradar-se. A mente é a amiga da alma condicionada. A mente é a amiga da alma condicionada. E sua inimiga também. E sua inimiga também. Significado. A palavra Atma denota o corpo, a mente e a alma, dependendo das diferentes circunstâncias. No sistema de yoga, a mente e a alma condicionada têm especial importância. Como a mente é o ponto central da prática de yoga, aqui Atma refere-se à mente. O propósito do sistema de yoga é controlar a mente e afastá-la do apego aos objetos dos sentidos. Nesta passagem, enfatiza-se que a mente deve ser treinada de tal modo que possa livrar a alma condicionada do lodaçal da ignorância. Na existência material, a pessoa sujeita-se à influência da mente e dos sentidos. De fato, a alma pura está enredada no mundo material porque a mente envolve-se com o falso ego que deseja assenhorear-se da natureza material. Portanto, a mente deve ser treinada para que não se deixe atrair pelo brilho da natureza material. E aí então, a alma condicionada conseguirá salvar-se. Não se deve cair vítima da atração aos objetos dos sentidos. Quanto mais alguém se deixa atrair por eles, mais se enreda na existência material. A melhor maneira de se desvencilhar é sempre ocupar a mente na consciência de Krishna. A palavra Ri é usada para enfatizar este ponto, isto é, que a pessoa deve fazer isso. Também se diz, para a pessoa, a mente é a causa do cativeiro e a mente é a causa da libertação. A mente absorta os objetos dos sentidos
é a causa do cativeiro. E a desapegada dos objetos dos sentidos é a causa da liberação. Amrita Bindu Upanishad 2. Portanto, a mente que está sempre ocupada em consciência de Krishna é a causa da suprema libertação. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Vidayananda Goswami Tinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Tinamine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyayatacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bom, todos nós temos uma mente, né? Então a gente pode entender muito bem, né, do que se trata, né, essa mente. E aqui Krishna está nos alertando que essa mente ela pode ser a causa de nossa liberação, assim como pode ser a causa de nosso aprisionamento neste mundo. Eu acho que isso é muito significativo, né? Muito significativo isso. Então a gente pode aqui entender que o motivo pelo qual nós estamos ainda presos nessa existência material é porque ainda não conseguimos conduzir nossa mente, né? Controlar, conduzir nossa mente. E que por isso o principal esforço, né, que nós devemos realizar é esse esforço de aprender a conduzir nossa mente. E a gente faz isso, né? Existem muitas técnicas de como aprender a conduzir nossa mente. A gente tem falado assim muitas vezes, repetidas vezes, né? Porque esse, podemos dizer, é o nosso drama. A mente, ela tem os seus próprios impulsos e por isso ela age independentemente do nosso interesse como almas espirituais. Então há uma dinâmica na mente. A mente ela absorve, ela registra todas as nossas experiências nesse mundo, e na medida que ela vai registrando essas experiências, esse registro contém também, vamos dizer, um certo grau de intensidade emocional. Cada registro, junto com cada registro, vem também consigo uma carga emocional. Por isso que, quando a gente fala carga emocional, eu quero dizer, por exemplo, se a gente come uma pizza muito gostosa, a gente vai adquirir uma carga emocional em torno do tema pizza. Mas de repente eu como uma pizza feita pelo Chaitanya, a carga emocional vai ser assim, bem desagradável. Então, quando eu pensar em pizza, é do Chaitanya ou é do... Porque são cargas diferentes. Entendem? Estou dando um pequeno exemplo, uma coisa muito trivial da nossa vida, mas tudo, todas as nossas experiências, elas são traduzidas nessa dualidade, né?
de uma coisa agradável, de uma coisa desagradável. Então a gente tem apego e a gente tem aversão. E a mente, ela trabalha em cima dessa dualidade, porque esse é o registro que a gente tem. Às vezes, pode ser que a experiência seja muito desagradável, seja mais ou menos desagradável, pouco desagradável, e às vezes pode ser muito prazerosa, e assim, são gradações, né? Então, por isso que são diferentes intensidades. Tudo. Então, claro, quando nós almas entramos dentro desse corpo, as primeiras experiências vão ser as experiências físicas, né? A alma dentro de um corpinho de criança, ela não tem capacidade de inquirir, porque não possui ainda uma inteligência desenvolvida. Então, uma alma dentro de um corpo de bebê, ela está completamente passiva, completamente susceptível, né, a todas as influências externas. É dito que é como uma esponja, né, que absorve absolutamente tudo. Essa fase de desenvolvimento. Então imagine que a mente, ela vai começar a absorver todas as experiências do pai, da mãe, do irmão, do ambiente. Não é assim, psicólogo? E é dito que essa passagem, esse momento do nosso desenvolvimento, ele é crucial, né, para a nossa fase posterior, a fase adulta, adolescente, fase adulta. Né? Porque, primeiro que a gente não, como essa fase da infância, nós não temos habilidade nenhuma para, autoridade psicológica para lidar com as situações. Um pai, por exemplo, muito autoritário. Então, a criança, ela pode sentir essa energia, né, do autoritarismo, essa energia, mas ela não tem ainda inteligência para distinguir, né, ou discernir sobre o que fazer. Então, há uma resposta instintiva, de proteção, né? Senso de sobrevivência, não é assim? Então, a própria psique desenvolve muitos mecanismos de defesa. Então, às vezes, você fica muito rendido, né? Assim, eu tenho que me render completamente, porque senão eu vou sofrer. Então, você começa a ter uma atitude interna de se negar, por exemplo, negar os seus interesses, negar até mesmo um espaço, o seu espaço, com medo de um tipo de comportamento. Né? Isso fica registrado. Por isso que às vezes na psicologia se fala muito da criança interior, né? Porque essa criança que passou por todas essas experiências continua existindo dentro do adulto. E o adulto fica reagindo às coisas de uma forma muito automática, porque ainda não se deu conta desse processo seu interior, suas reações, né, que foram desenvolvidas ao longo da nossa infância. É por isso que a educação dos pais é muito importante nessa fase da vida, né? Porque isso vai constituir, né, a minha mente, as ações, as reações, tudo isso vai estar ali, como eu falei da pizza, né? Mas imagine a quantidade, primeira vez que vai para a escola, né, passa por um bullying, né? É bullying. Fica com medo, e como vai reagir, entende? Tudo isso vai se somando, e não só de uma vida, né? A gente tem experiência de muitas outras vidas também, né? Tudo registrado no nosso inconsciente, né?
Então, imagine, nós almas estamos sujeitos a essa mente, toda essa bagagem muito grande. E por isso que quando nós almas queremos nos libertar, então a gente nos libertar porque a gente sabe que a mente causa muita dor, que às vezes a gente pensa em coisas desnecessárias, coisas irreais, fantasias, que a mente ela causa, né? Sofrimento por antecipação, por exemplo, tantas coisas, né? E nós entendemos isso, e quando a gente entende, a gente quer se libertar disso. Então aí a gente dá conta como é difícil, como a mente tem sido minha maior inimiga. A gente se dá conta de que a mente ela tem atuado contra o meu interesse de alma espiritual. Porque somos almas. Aqui, no significado, Prabhupada está falando muito sobre o yogi, ou em outras palavras, nós temos que se desvencilhar dos apegos aos objetos dos sentidos. Né? Então, porque não só o apego, Krishna fala do apego e da aversão, porque isso perturba. E quais são os nossos objetos? Quais são os objetos que nós nos relacionamos, podemos dizer assim, né? Quais são, não são só os objetos dos sentidos, mas também, podemos dizer, da ação da mente. Então, o yogi, a primeira coisa que o yogi tem que conquistar é a mente. Então, a gente precisa, antes de tudo, entender os mecanismos da mente, como a mente atua, quais são suas atribuições. Então, eu sempre digo assim, que em geral nós delegamos o conhecimento do nosso mundo interior a um profissional, né? Um psicólogo. A gente não entende muito todo esse mundo interior, como ele age, como ele atua, a gente desconhece isso. E nós sofremos, nós ficamos deprimidos, nós passamos por tantas dificuldades, porque não entendemos, né, a atuação da mente, como se processa tudo. Então, quem deseja, mesmo que seja felicidade material, precisa entender, né, a mente. Porque por exemplo, a gente vê uma pessoa que pode ter muita opulência material, pode ter alcançado um status material, né, bem elevado, mas mesmo assim sofre com a sua mente e não consegue aproveitar, vamos dizer assim, todas as suas conquistas materiais, porque sua mente não permite. Não é assim, doutor? Então, assim, quem trabalha tentando curar as mentes sabe muito bem disso. Não tem discriminação, né, de cor, de raça, idade, né, etnia, posição social. Não existe nenhuma discriminação. Assim, todo mundo absolutamente é afetado, positivo ou negativamente, pela mente, sem discriminação. Por quê? Porque a gente não aprendeu a conduzir a mente, ou, né, a mente pode ter tido experiências muito dolorosas.
Às vezes as experiências são tão dolorosas que supera até mesmo a capacidade que a nossa mente tem de suportar. Então, criam traumas muito profundos, né? Às vezes pânicos, bom, não é uma aula de psicologia, nem tampouco eu sou um psicólogo, mas a gente está falando da mente e de coisas que todos nós estamos susceptíveis, todos nós. E se nós, almas, queremos crescer, queremos nos desvencilhar desse mundo, a gente vai precisar aprender. A gente precisa aprender um pouco sobre tudo isso. Não é que precisa, mas se a gente entende melhor, nós vamos ser bem mais eficientes. Quando a gente entende, nós podemos atuar de forma mais pontual, de forma mais inteligente, de forma mais direta. Então, assim, poderíamos falar muito tempo sobre diferentes ângulos em relação à questão da mente. Mas a ideia principal é que a mente, ela arquiva tantas memórias. E essas memórias estão constantemente sendo trazidas à nossa consciência, constantemente. Por muitos motivos. Às vezes, se fala de gatilho, né? Então, assim, essa é uma palavra assim, bem conhecida hoje, né? Os gatilhos, né? Então, pode ser um outdoor, pode ser uma propaganda na televisão, pode ser uma roupa, pode ser alguém que você vê na frente. Não tem limite, né? Tudo depende única e exclusivamente das suas experiências com certas coisas, né? Agora, esses gatilhos, gente, podem ser positivos. As experiências que esses gatilhos podem despertar podem ser experiências positivas e negativas, né? Por isso que Krishna fala aqui que a mente, ela pode também ser a nossa melhor amiga. Poxa, né? Se fosse só inimiga, estava difícil, né? Se a nossa mente fosse apenas, né, um instrumento de causar, vamos dizer assim, prejuízo, seria difícil, mas não. A gente está ouvindo aqui que essa mesma mente, ela pode ser a causa de nossa liberação. Então, as experiências, né, que o mundo pode suscitar dentro da gente, os sentimentos, podem ser positivas e negativas. Quando nós não temos vida espiritual, uma vida espiritual sincera, uma vida espiritual profunda, né, a gente termina sendo... a nossa mente, ela fica desprovida de experiências espirituais, porque a gente não teve, né? Da mesma forma que a nossa mente vai acumulando ao longo do desenvolvimento do corpo uma infinidade de experiências materiais, positivas e negativas, e também podemos ter experiências espirituais, né? Muitas crianças, por exemplo, que nascem com mediunidade, passam, né, pela experiência de ver espíritos, né? Pessoas que já morreram, né? Muitas pessoas contam suas experiências de infância que depois passam, né, deixam de existir. E também isso são experiências que marcam a gente. Experiências de uma igreja com o pai, né? De se reunir à noite, de ler uma escritura. São muitas experiências que a gente vai tendo, né? E a gente vai percebendo que certas coisas traz um prazer, e lembrá-las traz um prazer, não um prazer material, mas
né, um contentamento, um estado de emoção, um estado emotivo, assim, muito, muito bom, que traz paz, que traz tranquilidade. Mas parece que, em geral, em virtude do nosso tipo de sociedade, né, em que os nossos pais cresceram, que depois viveram e que depois transmitiram para a gente, cada vez mais é uma cultura materialista, né, muito reduzida a experiências materiais, muito reduzida. Então a gente se torna muito pobre, muito carente dessas experiências, né, espirituais que podem nos inspirar, né, a uma espiritualidade mais séria. Eu posso dizer assim, que tive muitas experiências assim na minha vida, experiências espirituais, não só assim pessoalmente, mas comigo mesmo, mas também de ver muitas coisas, né? Na minha família sempre eu tive a oportunidade de ver assim eu posso dizer, experiências mediúnicas, né? Muitas experiências. Tive uma esposa que tinha muita mediunidade. Então eu podia falar com pessoas, falar com espíritos, pessoas que já tinham morrido, podia ouvir muitas coisas. Então, assim, para mim, falar de reencarnação, falar que a morte não é o fim de tudo, é uma coisa tão assim, simples. Porque eu tive essas experiências, muitas experiências, tá? Agora, quem nunca teve essa experiência, falar de mediunidade ou falar de reencarnação é bruxaria, isso é coisa de, sei lá, coisa do Satanás. Não é assim? Mas o que é isso, gente? É o nosso mundo interior, né? Nossas crenças, nossas experiências, nossos valores, tudo isso ali influenciando a gente, direcionando a nossa vida, né? Tudo poderia ser muito diferente se eu tivesse outro pai, outra mãe, outro país, outro professor. Tudo poderia ser diferente, né? Mas a gente vai sendo programado. A gente vai sendo programado, né? E a gente vai reagindo ao mundo, enquanto a alma ela é inconsciente de si mesma e de sua vida, ela vai reagindo unicamente em função todo esse processo, né, que ela foi submetida e que ela nem teve chance de reagir porque ela não tinha inteligência suficiente. Então, na medida que, né, o corpo vai se desenvolvendo, a própria psique, e a gente vai... Então, nós vamos tendo capacidade de reagir, de questionar as coisas, né, de pensar diferente. Muitas vezes as pessoas ficam revoltadas, né, às vezes com a educação que teve, tudo. Mas esse tipo de revolta é inútil. Na verdade, não é nem que seja inútil, ela é prejudicial, né? Porque todos nós fazemos aquilo que a gente pode fazer. Mesmo um pai e uma mãe verdadeiramente amorosos podem cometer erros, né, devido à sua própria formação e suas próprias limitações. Porque um dia também vamos ser pais, vamos ser mães e podemos cometer muitos erros, mesmo de uma forma inconsciente, né? Então, na imaturidade, uma pessoa às vezes acusa, né, o seu sofrimento ou as suas dores a outrem. E isso não é assim produtivo, isso não é saudável,
Então, a ideia é que agora a gente tem que rever nossa vida. Isso sim, isso é produtivo. O que eu aprendi que de fato eu entendo hoje da minha maturidade como sendo verdade, como sendo benéfico para mim, para a minha vida? O que eu aprendi que na minha concepção hoje eu acho que poderia ter sido diferente, e que vai servir para mim como um exemplo para não repetir, por exemplo, isso. Então, em determinado momento da vida, a mente, a maturidade psíquica, ela se manifesta e vai se desenvolvendo gradualmente. Muitas coisas que a gente pensa na nossa adolescência, a gente já supera isso e já começa a analisar de uma forma muito mais profunda. Porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente tem capacidade de avaliar. Quantas coisas a gente já mudou, em termos de pensamento? Quantas e quantas coisas. Então sempre a gente tem que ter muito cuidado de entender que toda interpretação que a gente faz de fatos são sempre interpretações circunstanciais. Difícil a gente ter uma compreensão definitiva. Uma compreensão definitiva a gente pode alcançar quando a gente tem respaldo de escrituras, de pessoas sábias. Então a gente tem, poxa, o que eu estou pensando, realmente, os grandes sábios pensam do mesmo jeito. Então eu posso entender que o que eu estou pensando, dificilmente eu vou conseguir superar. Porque assim, os filósofos, os pensadores, eles vão trabalhando em função de um acúmulo muito grande de informações, eles vão filosofando, vão pensando e vão chegando a conclusões que fazem parte de um processo muito intenso de pensar, e que inclui também uma expansão de consciência. Então, quando a gente se depara, por exemplo, com a Bhagavad Gita, mesmo se depara com grandes personalidades, então aquilo que é transmitido já é fruto de muita experiência. Então, quando a gente chega aí, então a gente pode pensar que dificilmente vou pensar algo diferente. Mas, às vezes, na nossa imaturidade, na nossa vaidade, no nosso orgulho, de achar que eu penso assim, e sabe essa coisa, acho que a maior parte de todos nós já passamos por isso. Então, esse tipo de conclusão é muito circunstancial, ainda muito limitado. Então, chegamos ao ponto de que hoje, a minha mente, o que eu trouxe, o que eu trago dentro dela e a atuação dela na minha vida, essa mente está realmente me proporcionando saúde, me proporcionando paz, me proporcionando um ambiente próprio para a autorrealização. Ou essa minha mente está me traindo, está sendo causa de sofrimento, não só para mim, para muitas outras pessoas, porque a gente nunca sofre só, não é? Dá para sofrer só nesse mundo? Mesmo que a gente queira se esconder, sempre tem pessoas que nos amam e que sofrem junto com a gente, vendo o nosso sofrimento, vendo nossas aflições. Não é possível sofrer só. Então, o que eu devo fazer para curar minha mente e torná-la uma ferramenta, dizer assim, favorável à minha alma, para a minha autorrealização? Gente, isso é necessário, isso é yoga, tá? Isso faz parte do processo de autorrealização.
porque o que nos espera exige, né, uma mente saudável. Né? Nos espera no sentido, se eu cresço, se eu desenvolvo, né? Esse meu desenvolvimento depende desse trabalho interior. Porque senão a mente se torna uma pessoa, por exemplo, muito luxuriosa, né? Muito, ou então, sei lá, muito apegado a jogo, muito apegado a desfrute sensual, tantas coisas. Essa pessoa não consegue paz. Como é que a gente pode meditar sem paz? É possível. Acho que o que mais as pessoas que trabalham com yoga, né? Mais as pessoas reclamam que não conseguem parar a mente, né? Sempre está assim muito. Então, quanto mais acelerado, né? Esse é o termo, né? Paz significa que você está bem. Não anseia mais nada. Eu estava ouvindo Prabhupada agora uma aula muito bonita, Prabhupada falando assim, que os nossos desejos materiais se devem ao fato de que o que eu tenho não é suficiente. Né? Então, se eu tenho R$1, eu preciso de 2. E quando eu tiver 2, eu preciso de 3. Né? Então, assim, a gente não tem satisfação porque o que a gente tem, de fato, não nos deixa satisfeitos. Lógico, né? Então, sempre a gente está querendo algo a mais. Porque o que a gente tem não completa. E quando você tem paz, é porque o que você já tem, o que você tem, é suficiente. Você não precisa mais. Quando você tem Deus, Krishna, não tem mais nada. Não tem nada superior. Tem alguma coisa superior a Deus? Não existe nada superior. Né? Então, por isso, o Prabhupada estava explicando, por isso da ideia, né, que o devoto ele é livre de desejos, livre de anseios, porque ele já tem o que é mais elevado, ele já tem tudo. Bom, quando ele tem, né? Então, enquanto a gente não tem, a gente vai tentar preencher com outras coisas. Aí são os desejos materiais que vão movendo a gente. Eu preciso disso, eu preciso de uma posição, eu preciso de poder, ou eu preciso de... Não, tantas coisas. Porque às vezes a gente pensa só mais em objetos, né? Mas a gente tem muitos tipos, classificações de desejos. Os mais sutis, aqueles mais grosseiros, né? Quando você já obteve os objetos mais, né, os objetos de desejos assim, mais grosseiros, aí você vai partindo para outros desejos mais sutis. E assim vai. Então, dessa forma, a mente não nos deixa nos fixarmos, termos estabilidade. A gente não consegue estabilidade. A gente, né, o Krishna Bhagavad Gita fala que esse estado de consciência, né, de paz mental, se deve, né, a uma conquista interior. Então, aí tem a mente. Então, a mente nunca está satisfeita, porque os objetos em que a mente está vamos dizer assim, convivendo, né,
mesmo as experiências materiais e tudo mais, porque a mente está envolvida nessas experiências, não preenche, não satisfaz. Mas os grandes mestres, os grandes acharyas explicam que pensar em Deus preenche completamente as necessidades da alma. É uma experiência que eles têm e eles ensinam para a gente. E Prabhupada fala que o único desejo que a gente tem que ter é não esquecer Deus. Ser capaz de sempre lembrar Deus, Krishna, e nunca esquecer. Então, se a gente tem que pedir alguma coisa para Krishna, significa: Krishna, por favor, nunca me deixe esquecer. Prabhupada fala que quando o devoto tem essa consciência, ele está pronto para enfrentar todas as dualidades desse mundo material. Ele não se importa com o que acontece fora. Ele não é afetado. A coisa mais preciosa que ele tem, ele já tem, né? Ou ele deseja estar, né? Que é Krishna, que é Deus. Se as outras coisas existem, deixam de existir, qual é o problema? Não depende delas. A minha felicidade não depende dessas coisas. A minha felicidade está fixa na pessoa suprema. É uma coisa que tem lógica, né? Mas assim, o que não tem lógica, podemos dizer, por que pensar em Deus preenche de tal forma a minha existência que eu não quero mais nada? Como é que é isso? Mas é assim. Simplesmente é assim. A Krishna, essa pessoa suprema, ela vai tomando conta de toda a nossa existência. Ele vai ocupando todos os espaços, preenchendo tudo. Todos os espaços. Com sua beleza, com o seu jeito. Tem pessoas que tomam o espaço da gente, não tomam. Um filho toma espaço, não toma bastante, né, na vida. Tem alguma mamãe aqui hoje? Toma os espaços da gente. Quer dizer que você tomou os espaços todos dela. Ela tem que largar, né? Deixar ela, mas não é culpa sua, é culpa dela. Ela que tem que liberar os espaços. Não é assim? Qual é seu nome? Rafael. E o seu? Raquel. Então, às vezes a gente não quer desocupar, né? Sim. Mas a gente precisa desocupar os espaços para poder Krishna ir entrando. Né? Porque por mais incrível que você seja, Rafael, né? Em alguma coisa você deixa desejar. Não sei, para a mãe eu acho que não. Porque mãe não vê nada, né? Mas você sabe que você não é perfeito. Né? E que talvez até mesmo a forma como você reciproca o amor de sua mãe não seja assim, perfeito. Talvez ela esperasse mais de você, não sei. É sempre assim, né? Mas assim, é explicado que essa pessoa suprema, ela vai ocupando quando a gente deixa, né? Quando a gente dá espaço. Ela vai ocupando. E chega um momento que você fica pleno. Isso é vida espiritual. Mas aí a gente tem que desocupar a mente. Então, no yoga, o que mais se combate, né, é a ideia do apego. O apego aos objetos dos sentidos. O Prabhupada fala aqui no significado, só para vocês
esse maralho está inventando, está exagerando. Não é? Você vem a ver todo mundo falar essas coisas. Então, o propósito do sistema de yoga é controlar a mente e afastá-la do apego aos objetos dos sentidos. Porque o apego é o que segura, né? Que mantém a coisa dentro da gente. É o que ocupa os espaços, são os apegos. Quando a gente fala apego, não é apego ao meu carro, apego à minha casa, apego à minha... Esse apego envolve tudo. Apego a pensamentos, apego a ideias, apego a muitas coisas, sonhos. Tem apego a tudo. Né? Então a gente ocupa espaço na mente e assim, aí a gente bloqueia. Né? É uma espécie de bloqueio, né? Porque essas coisas às vezes impedem a gente de agir de uma forma que a gente desejaria agir. Isso é um bloqueio. A gente sofre porque tem esses bloqueios. Aí quando eu penso em alguém, é um bloqueio. A mente não fica livre para amar, para viver a felicidade. Não está livre. Porque a gente não se liberta, né? Inclusive das próprias dores. Tem pessoas que gostam e quer manter consigo as dores para se passar por vítima, porque a vítima tem prestígio. Ou então manter os outros sob seu controle. Porque enquanto você não perdoa, o outro está ali, me perdoe, por favor, você fica controlando. Desejo de controlar. Então, quem não gosta de perdoar é porque quer estar no controle, quer subjugar as pessoas. E perdoar significa se libertar de tudo isso. Permitir que a mente, né, possa fluir, os seus pensamentos, né? Porque isso é como arejar um ambiente, você fecha o ambiente de todas as portas, você fica ali sufocado. Você vai começando a abrir as janelas. E o ar começa a circular. Então a gente pode pensar coisas novas. A gente pode pensar coisas superiores. A gente pode pensar, né, em coisas puras. Mas a gente fica sufocado, tudo trancado. Aqueles apegos, eu não vou me libertar disso, não vou perdoar nunca. Entende? É se manter sufocado. Isso é bobagem, isso é loucura, isso é orgulho. Né? Então, a mente, que é esse instrumento que a gente tem, precisa ter essa liberdade de fluir sem tantos obstáculos que nos arrastam para cá, nos arrastam para cá. Então, a alma pode usar a mente, né? E aí essa mente se torna a nossa amiga. A gente pode pensar fluidamente, né, em coisas superiores, sem obstáculos, sem medo. Né? E Prabhupada fala uma coisa muito interessante. Prabhupada fala assim: quem vai para a guerra não pode ter medo. Não pode ter medo de morrer. Prabhupada fala assim: quem vai para a luta não pode ter medo de morrer. Porque quando você vai para a luta, já... Assim, dois lutadores, né, a primeira coisa, quando eles vão para o ringue, né, o juiz aproxima um do outro, diz que ali é onde você ganha. Né? Já ouviram isso? Que quem tem medo já fica, o outro já se impõe, né? Você já foi derrotado. Então, na vida, na autorrealização, que é essa grande luta, né, a gente tem que ter medo. Tem que estar, o medo tem que estar do lado de fora. Eu vou enfrentar todos os desafios. Não pode ter medo. O que é que vai ser? Assim, tantas coisas. Né? Claro
que ninguém pode ser irresponsável. Mas às vezes existe uma sobrevalorização, uma sobreestimação, né? Em relação à vida. A gente se preocupa demais até. Né? Então é isso, a gente tem que, e também não tem medo de enfrentar nossos diabinhos, né? Nossas coisas. Porque às vezes a gente não quer olhar, a gente não quer enfrentar. Deixa quieto isso aí, não vou mexer nisso não. Né? A gente tem que perdoar e não quer perdoar. Deixa quieto, não vou perdoar. Não quero nem ver aquela pessoa. Então muitas coisas a gente evita. E dessa forma, definitivamente a gente não resolve. Né? E a mente se torna nossa maior inimiga. É uma televisão que não funciona direito. Você quer assistir um filme, mas a televisão fica ali. Sabe como é que não funciona direito? Então, a mente pode produzir imagens, a mente pode produzir pensamentos, a mente pode produzir coisas fantásticas. Mas ela termina se resumindo a um instrumento de sofrimento. Não é? Todo mundo pode parar um minuto agora e começar a pensar, não é? No yoga, vamos meditar no rosto de Krishna. Vamos meditar na beleza de Krishna. Por que a mente não deixa? Por que a mente não deixa? A gente tem que entender por que ela não deixa. Ela está sendo nossa inimiga nesse momento. Fica arrastando a gente para tantas coisas e tudo. Então, gente, vida espiritual, o principal instrumento de trabalho é a mente. E se vocês querem ser felizes nesse mundo e avançar seriamente na vida espiritual, tem que tratar a mente. Se a mente estiver doente, vai no médico. Quando o pé está doente, a gente não vai no médico? Por que a gente não vai no médico também, se a mente estiver? Então, a gente... e não é porque a gente só vai no psicólogo só porque está doente. Né? Hoje em dia, você vai, por exemplo, para ser ajudado a alcançar a sua individuação, assim, a individuação é uma coisa positiva, na psicologia analítica se fala, né? De você integrar o seu inconsciente com o seu momento presente, você ter uma vida integral e não esconder tudo, deixar tudo escondido, tudo muito nebuloso, uma vida muito nebulosa, muito cheia de, sabe? Não. Então hoje já se procura certos profissionais para nos ajudar a descobrir, entender mais, entender melhor a nós mesmos, porque é necessário. Ok, gente? Então parece que foi mais uma aula de terapia. Mas isso, gente, isso é algo muito prático. A gente não vai crescer com uma mente doente. Não adianta. Tem gente que tem uma mente mais tranquila, menos sofrida, outros têm uma mente que passou por muitas coisas e tal. Cada um tem sua realidade. E cada um vai ter que pegar sua cruz, né? Cada um vai ter que pegar, né? Assim, vai ter que se deparar com sua realidade, enfrentar a sua realidade e crescer. Não vai muito longe, não consegue ir muito longe se não tiver uma mente saudável. Assim, né? Ok, gente? A vida espiritual, a prática, ajuda muito, cura muita coisa. Mas a gente tem visto na experiência de muitos anos, né, que
muitos obstáculos não são ultrapassados. Muitos. Cantar os santos nomes, meditar, isso ajuda muito. Muito. Mas a gente tem visto que, em geral, nós somos muito negligentes na prática. Se uma pessoa tem uma prática muito séria, constante, de fato, ela vai conseguir resultados muito, mas, pelo fato de já termos uma mente doente, ela nos impede de ter uma prática assim, satisfatória. Então, como eu não tenho uma prática satisfatória, uma prática sempre muito interrompida, eu não consigo me libertar. Então, é uma coisa que puxa a outra, né? De fato, a vida espiritual bem praticada, né, vai nos levar à autorrealização. Mas o ponto é que eu não consigo praticar direito, porque eu não tenho assim, uma mente que me ajuda. A mente me prejudica muito mais do que me ajuda. Então eu não posso crescer. Ok? Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? O silêncio. A mente está processando tudo isso. Né? Mas acho que o que eu falei tem sentido, não tem? Claro. Vamos lá, professor. Faça uma pergunta para ajudar os outros. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Claro. Como é que a gente faz para alimentar a mente adequadamente? Alimentar a mente adequadamente. Bom, você está me perguntando, né? Então eu vou dizer de acordo com o que eu entendo que é alimentar a mente positivamente. Porque pode ser que para um materialista você ouvir alguém de sua área, de sua profissão, né? Mas, primeiramente, nós precisamos, assim, materialmente falando, a gente tem que se aproximar do que a gente chama do modo da bondade. Você conhece alguma coisa da nossa filosofia? Então, Sattva Guna. Então a gente tem que ler, a gente tem que ouvir, a gente tem que se relacionar, comer, né? Sempre visando, né? Esse estado, né? de bondade. Então a mente, quando ela fica em contato, tem experiência por meio dos sentidos, sempre em contato com o modo da bondade, ela vai adquirindo o seu estado natural de modo da bondade, porque a mente está no modo da bondade. O ponto é que nós nos associamos muito mais com o modo da paixão e da ignorância do que com o modo da bondade. Então a mente ela passa a ser influenciada e registrar mais aspectos de ignorância e de paixão. Então o que tem dentro dela está sempre agitando, porque a natureza dos pensamentos e experiências e imagens e paixão, vai ficar vendo coisas na internet, muita coisa. A gente tem que entender, gente, que muita coisa é puro lixo. E que não vai parar ali. Aquilo vai ficar registrado. Né? Todos nós aqui temos experiência disso. De ver imagens e passar mal com isso. E ver imagens e ficar super bem. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que proporcionar a minha mente. E como ela é alimentada? Ela é alimentada através dos sentidos. Né? O tato está pegando em algumas coisas e leva essa experiência à mente. O paladar, os ouvidos, né? E assim por diante. Nós estamos recebendo constantemente informações. Então, quanto mais essas informações eu consigo selecionar, né? E de forma que essas experiências sejam bondade, o que vai entrar vai me influenciar
influenciar a minha mente na bondade. Isso é uma forma de alimentar a mente. Essa é a forma de alimentar a mente. Então eu tenho que ter discriminação. Eu tenho que discriminar quem eu vou ouvir, o que eu vou ler, tudo. Eu tenho que ter essa capacidade. E se eu, por algum motivo, não tenho possibilidade de fazer o tempo todo isso, sou um profissional que tem que ouvir misérias, né? Tipo psicólogo. Aí você está ali, eu estou sofrendo muito com isso, sofrendo muito mais. E se a pessoa ficar ali o tempo todo, ela vai também se contagiar com isso, né? Então, quando a gente não tem possibilidade de filtrar, então a gente tem que se preparar internamente para não se deixar afetar. Então a pessoa vai falando e você vai trabalhando o que você está ouvindo, para não permitir que aquele tipo de informação e de experiência afete você. Agora, existe a experiência transcendental. Então o que a gente aprende é que nós devemos sempre estar sorvendo Krishna o tempo todo, com quadros de Krishna, Krishna Prasada, né? Os santos nomes de Krishna, sempre colocando Krishna na mente. Então todos os nossos estímulos, estímulo visual, auditivo, todos esses estímulos devem levar a mente a Krishna o máximo possível. Aí a gente purifica a mente, né? Agora, é um treinamento, precisa não só treinamento, né? Acima de tudo a gente precisa desejar isso. Eu quero isso. Então quando eu falo eu quero, aí eu vou começar a me mover para obter o que eu quero. Agora se eu não quero, eu preciso. Às vezes a gente precisa parar de fumar e para, né? A gente precisa parar de beber e para. Então, só a questão do preciso, pode ser que a gente tenha alguma atitude como um dever, né? Mas quando eu quero, aí é diferente. É a vontade. Porque querer é diferente de vontade, né? Porque a vontade já é atitude, né? Você tem uma inteligência, já está tudo ali funcionando para a realização daquele desejo. Tá? Então, por isso que sem essa vontade, não é só desejo, mas é vontade. A minha vontade é estar com Cristo. É assim? É assim que a gente pensa? A minha vontade mesmo, sabe, a minha vontade é de estar com Cristo. Eu preciso, às vezes dá preguiça, muitas outras coisas. Diferente. Ok? Mais alguma pergunta? Na sua prática, como nós podemos ter essa consistência? Como, por exemplo, enquanto você está no templo, você o tempo todo está sendo alimentado, né? Esse desejo transcendental. Mas uma coisa é a gente fechar o portão, ir para a rua, e aí ir para a nossa dinâmica de trabalho, relacionamento com os amigos. Como a gente consegue estabelecer essa consistência? Veja, se você vai enfrentar uma coisa que é bem menor do que você não vai precisar de muito, vai? Mas se você for enfrentar uma coisa que é muito maior do que você vai precisar de muita força, não é? Bastante. Então é isso. Você tem que cantar mais, tem que ler mais, tem que ouvir mais, tem que se fortalecer mais. Não tem milagre, não tem jeitinho. Se eu vou enfrentar alguém mais poderoso que eu tenho que me preparar. Então, quem está no templo já
está sendo preparado mesmo que não queira, né? Ali tem tudo, né? Principalmente quando o Vishnu daqui é o tempo todo, faz. Aí não tem jeito, né? Mas em casa não tem ninguém para dizer isso, muitas vezes. Aí a gente vai ter que redobrar nossas forças. Então, associação. Tá? Então, mas nós já não temos força. Então, começar a ter desejo de ter desejo, ficando perto de quem tem muito desejo, de quem tem muita vontade. Né? Maharaj nunca deu um exemplo que ele sempre dá. Mas você está na mesa, vai comer sozinho, né? É uma coisa, mas você está comendo, conversando com muita gente, ó, você vai comer bem mais. Porque o estímulo, né, das pessoas ali vai. Então, da mesma forma, tem que ficar junto com Sevinha. Seva? Olha a cara dele. Vocês conhecem Seva Swarupa? Eu tenho que apresentar as pessoas que estão. Né? Então, assim, a gente tem que se associar, ficar perto. Né? Então, como a gente não pode ficar perto, a gente pode ficar perto pelas lives, ouvindo e tudo e tal. E a gente vai despertando esse desejo, essa vontade. Mas, pelo menos a gente tem que, se não tem muita vontade, pelo menos tem que ter medo para não cair nesse mundo. Então, pelo menos, a gente pode, eu tenho que me fortalecer, porque senão eu posso cair. Então, assim, claro, isso não é a melhor motivação, né? A gente pode fazer as coisas por medo, pode fazer as coisas por dever, por responsabilidade, por muitas. Mas o mais interessante é que o que está nos movendo é a vontade de estar com Krishna. A vontade de voltar à minha vida como um ser espiritual. Isso é o que tem que mover a gente. Nós não somos esse corpo, gente. Isso é uma ilusão. Esse corpo está envelhecendo, está enrugando e vai morrer. Vai deixar de existir. Isso é um fato. Não importa se você é feio, se você é bonito, se você é inteligente, se você é pobre. Não importa. O tempo está passando. Então a gente é uma alma. Vamos dar ao corpo que o corpo precisa, mas vamos nos alimentar como almas. Prabhupada falava isso é uma ignorância do mundo. E tudo, porque como a gente acredita nessa ignorância, o mundo todo que você vê manifesto pelo homem é em base a essa ignorância. E a vida da gente também. Não pensem que quando a gente acredita que a gente é esse corpo, né, fica nisso. Não, gente. Assim como tudo que é produzido pelo homem, que a gente chama de cultura, né, se o homem acredita que é apenas um corpo, toda a sua cultura vai ser material. Dá para ser sentidos. Né? Porque é isso mesmo. A vida vai se resumir a quê? Comer bem, né? Aproveitar toda a sensibilidade do corpo para ter algo gostoso. Isso se resume à vida material. Entende? Simplesmente. Então, tudo é construído de forma a agradar os sentidos. Tem mais dinheiro para comprar mais e tudo. Porque essa é a consciência. E quando a gente acredita que ainda que nós somos um corpo, também o que a gente vai produzir é em função do que a gente acredita. Os nossos desejos, nossos anseios, tudo. Não é que fica parado. E quando eu compreendo que eu sou um ser espiritual, aí tudo o que vai ser produzido vai ser em função da minha compreensão. Então eu vou praticar yoga, eu vou meditar, vou mudar minha alimentação, vou cuidar do meu corpo, porque o corpo precisa viver mais tempo para ele poder utilizar melhor. E todo o raciocínio vai mudando, tudo vai mudando. Né? Então, o ideal, né, é que a gente compreenda, eu sou um ser espiritual. E a minha prática,
né? A minha vida espiritual tem como único objetivo reviver a minha existência. Eu vou cuidar do corpo, tá? Óbvio, mas eu não posso negligenciar a minha vida de ser espiritual. Não faz todo sentido, não é assim? Entende? Então, boa associação, né? A gente precisa, antes de tudo, ter boa associação. O Govinda Gopal chegou agora, eu estou me lembrando dele. Então, o Govinda é uma ótima pessoa para vocês se associarem. Não está nem ouvindo. É tão absurdo assim, em Cristo, né? Assim, que a gente fala e a gente tem que chamar ele para esse mundo, de vez em quando, né? Mas vontade de ficar junto com os devotos e também entender que se eu estou me sentindo fragilizado para enfrentar esse mundo, eu preciso me fortalecer. Então eu tenho que aumentar a minha japa, eu tenho que aumentar a minha leitura, eu tenho que aumentar meu serviço, para que eu possa me fortalecer e ficar nesse mundo mais ou menos imune. Tá? Mas geralmente, o que acontece é que a gente vai cedendo. Vai cedendo, depois é engolido. Né? E aí a gente fica assim, preso. Né? É uma luta, tá, gente? Ninguém está falando aqui de uma coisa assim fácil, é luta. Mas quem aqui que não está lutando? Quem de vocês que não está lutando? E às vezes para ter um carro, né? Ou para ter um filho, qualquer coisa. Todo mundo está lutando nesse mundo. Só que a gente precisa entender qual é a maior luta, ou a verdadeira luta. A verdadeira luta da existência é a luta contra a ilusão. Essa mentira. Essa é a verdadeira luta. Né? Que pelo fato de estarmos em ignorância, construímos, em função disso, toda uma vida que não tem nenhum sentido para a alma, que não vai fazer nenhum bem para a alma, e que o que é pior, que vai me forçar a voltar a nascer nesse mundo e a passar por tudo de novo. Então essa é a verdadeira luta, além das outras que existem, obviamente, mas essa é a maior luta. Eu acho que já está bom, né? 1h15, a gente poderia ficar aqui falando muito tempo, mas é o estômago que está reclamando. É isso? Você tem alguma? Então vou apresentar a vocês o Govinda, por favor, Govinda. Eu já conheço. Para quem não conhece, o Govinda. Já conheço. Quem conhece? Acho que conheço a Maria, né? Aqui é o Seja Swarupa também. Swarupa. Os dois que eu estava falando se associam com essas personalidades. Porque é só vontade. Sabe? Quando você seja cristão, a gente faz junto, né? Então, um precisa da associação do outro, né? Se não fosse vocês aqui, a gente não teria feito no domingo. Pedir licença aqui, agradecer a presença de Maharaj e a Manacharya, que está aqui há uma semana conosco. Ele vai embora na quarta, né? Mas ele está aqui conosco esses dias. Vai ter uma programação aqui? Terça-feira a gente vai fazer mais uma programação. Então, terça-feira vai ter 18 horas. uma programação de 18 horas. Com palestra, de conversa. Acho que eu estou chegando meio de paraquedas aqui. Então, a gente também gostaria de aproveitar, antes do almoço, vai ter, chamar o Cadu, aniversariante. Parabéns. Aniversário do Cadu, o Bhakta Cadu, ele mora aqui no templo, é residente, já há alguns meses, né? Eu quero ser Mário. Vamos ser Mário. Então, ele é devoto dedicado aqui, integral, né? Ele se dedica integralmente aqui a servir a todos vocês, né? Cuidando aqui do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga. Então, enfim, ele já está alguns meses dedicado, né? Conheceu o movimento Hare Krishna há pouco tempo e, se tudo der certo, ele vai ser, se não fizer nada de errado, ele vai ser iniciado agora no domingo, vai ter cerimônia de iniciação.
Brahmachari, dedicado 100%. Aí, Levanta o ponto direito. Abençoado para que ele possa ter uma vida longa em consciência de Krishna. São três. Três Haribol. Haribol! Agora discurso, Prabhu. Claro. Isso aí não é comigo não, mas quero agradecer a todos aqui, principalmente o pessoal aqui do templo, né? Eu conheci uma consciência de Krishna através do Chaitanya e da Vishnu, né? Pelo grupo da Japinha, e a partir das lives também com o Maharaj, o Govinda, eles foram regando a mim mesmo, né? A sementinha de Bhakti que tinha dentro aqui. E eu decidi sair do meu estado, lá do Espírito Santo, e vir para cá, né? Para ter uma experiência, um treinamento espiritual para minha vida, né? Eu tô novo ainda, né? Tô fazendo 23 anos e... Tô novo. Então eu decidi morar aqui no templo, né? Para ter essa experiência de vida. Caiu. Calma, pô, cuidado. Eu ia falar pra cima depois. Então quero agradecer a todos vocês também, devotos aqui, né? Essa congregação aqui de São Paulo, maravilhosa. Nunca vi tantas pessoas assim dedicadas aqui ao movimento, né? E eu espero que continue assim, bem forte, né? Porque lá no meu estado, infelizmente, tem essa carência de devotos. E quando eu cheguei aqui e vi essa quantidade de devotos enormes, meu Deus do céu, existem Hare Krishna, né? Não é só na televisão, né? Então, peço a bênção de vocês para continuar firme e forte nessa caminhada espiritual, né? Que um dia eu possa sair desse mundo material. Lá não tem serviço. Tá bom, tanta gente Mas é isso, gratidão a todos, Hare Krishna. Vamos lá. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nós somos o corpo, nós somos a alma, servemos de Krishna saindo de Maya, nesse dia de festa, vamos comemorar, cantar Hare Krishna, cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Não, o bolo tá pesado, tem uma tonelada. A gente olha, juro, eu tava assim, eu tava aguentando. Tá pesado? Ó, a gente vai servir pra vocês agora no que eu Quem vou fez o contar. bolo? Drago Party, gente. Quem quiser encomendas de bolo, tá de aniversário. Hã? Foi? Agradecer o pessoal Sim, da aqui é. cozinha, Vamos agradecer. Sim, Simone e Malu. Malu tá lá. a dupla. E lá, Franciscão, Francisco gente. também tá desde cedo. Olha, aí, guerreirão ajudando, aí. né? Muito guerreiro mesmo também, né? Muito Essa turma esforçado, aí, tá. assim, nos bastidores, né? Ajudando aí, muito importante, muito obrigado. Govinda, o spoiler, a lojinha tá, meu Deus. Fechado de novidades. Recheada, ó. Olha, gente, controle a mesa. Aqui no Instagram. Olha esse ambiente todo. Coisas novas aí, hein? Tá falando de desafio, tá falando agora. Como é que é isso? Eu que trabalhava, tem que usar tudo no seu Instagram. Valeu, turma. Chegou o 7º canto do Bhagavatam, olha só na loja, que bacana, hein? Para quem não tem ainda essa coleção, a gente faz estudo diariamente aqui do Srimad Bhagavatam. Comece no canto 1, comece no Bhagavad Gita, depois passem para o Bhagavatam, e é uma obra que tem 12 cantos, chegou agora no 7º canto. Quem não tem ainda,
Hare Krishna. Maravilha, maravilha. Haribo, Shri Prabhupada aqui. Ora,